Boa tarde. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. E tem a parábola do festim de núpcias. E o pessoal que for acompanhar o Evangelho pelo YouTube foram afixados agora uns QR Codes ou o nome do canal. É só colocar assim, já entra lá, é Transmutação Renato, se as pessoas quiserem depois acompanhar. Porque há muitos os chamados e poucos os escolhidos. E aí esse Evangelho, ele segue, nós já falamos várias vezes e é incrível. Não tem uma vez que eu faço a leitura desse Evangelho que eu não lembre do trecho do Nosso Lar, quando o ministro Clarencio, na colônia espiritual, falou para o André Luiz: será, André, que realmente a compreensão de quando diz muitos os chamados e poucos os escolhidos, não seria melhor dizer, André, muitos os chamados e poucos os que atendem ao chamado? Então, sempre isso vem à minha mente. O pessoal que está vindo pela primeira vez, só a gente esclarecer, nós tentamos trazer um evangelho de forma a trazer uma perspectiva de espelho. Muitas vezes nós vamos falando coisas do nosso cotidiano, nesse aprendizado constante de viver o evangelho, não para falar de nós, mas para que sirva como um espelho, para que cada pessoa possa ver a própria vida nesses fatos do cotidiano. Não adianta viver evangelho só na hora que está ouvindo, ou só no centro espírita. A ideia é viver em cada coisa. E nós temos compreendido que Deus, por amor, por sabedoria, por justiça, é o Deus que nos desconforta. Ele nos desconforta para nos ensinar. Ele nos mostra todo dia que nós não somos Deus e que Ele existe. Por isso o mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Então, quando Deus nos desconforta, Ele está dizendo que as coisas não são como nós queremos, não são do nosso modo, não são no nosso tempo, são do jeito que Ele quer. E o que é que nos compete? Temos compreendido que a vida é uma vida de estar aprendendo, não é uma vida de dizer aprendi, ou de realmente ter aprendido. A gente está amadurecendo espiritualmente e aprendendo um pouco a cada momento e a cada situação. E não dá para se isolar, porque nós só somos testados, só nos conhecemos de verdade em relacionamento. É na hora que acontece algo que é distinto o que nós queremos que aconteça. É ali que a gente vê quem a gente é, que a gente vê se de fato o que a gente diz no Pai Nosso, que seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu, se na prática a gente pratica isso. E o que nós temos visto, já que o Evangelho Espírita é para a reforma íntima, é que a maior parte das vezes todo mundo praticamente sabe dizer, rezar o Pai Nosso, mas na hora de praticar, ninguém praticamente tira nota nem 5, né? De seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. Nós tendemos a querer que as coisas sejam feitas como nós planejamos. E aí vem a dor. Não é que o espírita trabalhe, que a pessoa tem que sentir dor. Não, ele diz: a dor é necessária, o sofrimento é opcional. Então, em regra, nós sentimos dor e sofremos. Sofremos por quê? Porque ao invés de sentir a dor como quem sente uma febre e procurar um tratamento, uma mudança de hábito, uma mudança de comportamento,
nós continuamos batendo na mesma tecla de nos revoltarmos com as coisas da vida e queremos que as coisas sejam do nosso jeito. E ficamos, por vezes, tentando manipular a Deus. Às vezes a gente faz um bom comportamento no primeiro momento, faz uma promessa, faz uma penitência, se submete a alguns sofrimentos, para, como quem diz, olha Senhor, agora faz o que eu quero. Só que não é desse jeito que o bonde anda, não é. Então, o vestir a roupa para ir para a festa é porque a festa é criada por Deus, é a vida. Deus cria a vida e Deus nos cria na vida. A festa é dele, as regras são dele, e toda a honra e toda a glória devem ser ao Senhor e não a nós. Toda vez que a gente desvia disso, vem problema. Às vezes a gente está parado em casa e diz assim: vixe, eu estou perdendo a minha vida. Você tem um projeto e pensa: poxa, eu abri uma bodega, eu queria que virasse um mercadinho, depois um mercadão, depois um supermercado, depois uma rede de supermercado, mas às vezes fica parado ali, tem um tempo que você está parado. Aí você vai e para e identifica: não, está parado por quê? Porque eu estou acomodado? É uma pergunta. Está parado porque eu não estou fazendo o que eu deveria fazer? Ou eu estou fazendo tudo o que eu posso, dando o melhor de mim, agora o resultado não é comigo, o resultado é com Deus. O meu papel é plantar, o meu papel é cuidar, o meu papel é até planejar, mas entregando a realização ao Senhor, porque o que Deus cria, o que Deus mantém, ninguém derruba. Se for por mim, é nada, se for por Deus, é tudo. Então, quando chega nesse momento em que as coisas não estão andando na velocidade que a gente quer, se a gente entrega, confia, aceita, agradece e relembra: Senhor, que seja para a tua honra e tua glória. Não é uma entrega em que a gente não faz nada, é uma entrega em que a gente estudou o que podia, trabalhou do tanto que podia, limpou, organizou, fez tudo. Contudo, nós nos cuidamos espiritualmente, nós cuidamos de nós fisicamente, nós cuidamos do nosso relacionamento, cuidamos dos nossos relacionamentos, como irmão, como pai, como filho, como amigo, como estudante, como trabalhador. Fizemos o melhor, trabalhamos a honestidade, trabalhamos a resiliência, trabalhamos a persistência, mas se não acontece, é porque não é do jeito que Deus quer para o melhor, para a nossa evolução. É nessa hora que ia dar um desespero, uma ansiedade. Como é que você planta e não vê nascer? Como é que você vê a planta bonita e não vê botar frutos? Porque o resultado é com Deus. Se nessa hora, dessa dúvida, ao invés da dúvida dizer: Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? O que é que eu devo fazer mais? Como é que eu posso ser melhor? Eu ficar com raiva porque não aconteceu no meu tempo, porque eu estou fazendo do meu jeito, e não entregar e disser, compreender que é para a honra e glória do Senhor, eu vou entrar em ansiedade, querendo prever o futuro. Da ansiedade, o tempo vai passando, eu começo a lembrar de coisas que eu não fiz. Depressão. Eu não sei fazer entrega, porque eu não quero entregar. Eu estou adoecido emocionalmente, espiritualmente. Eu estou querendo ser Deus, eu continuo querendo ser Deus, só que é irreal. Eu não sou Deus. Está vendo a roupa da festa? Vir para a festa de Deus, convidado por Deus, é com a roupa certa. Você recebe um exibível para vir para a festa e diz assim: passeio completo. Já viram, né? Passeio completo. É a mulher de vestido longo e o homem de paletó e gravata. Eu não gosto de paletó.
festa é nesse canto tão longe? Por que que o estacionamento é tão caro? Por que que começou tão tarde? Por que que a luz estava me incomodando? Por que que o som estava tão alto? Por que que a comida estava tão salgada? Por que que a música é desse jeito? O que é isso? Você é um convidado. Participe da festa. Viva bem a festa. Os dissabores vão ser quando você quer uma coisa e não acontece no seu tempo. Eu cheguei morrendo de fome. E como é que a mesa do café só vem depois da do jantar? Por que que estão servindo logo o salgadinho e não começa logo o jantar? Quem já passou por isso? E para a festa ficar fazendo esse tipo de situação? Ninguém. Não é assim? Todo legalista. O certo é assim, é porque essa empresa é irresponsável. Na verdade, você não tem que criticar a empresa, não. Você está com raiva porque não está sendo do seu jeito. Mas não quer ter a humildade de botar o pé no chão para ver. Não quer. Por que que meu filho nasceu doente? Por que que a minha mãe morreu logo na hora que eu mais precisava? Por que que meu pai não é o filho rico da minha avó? Por que que meu marido não é aquele marido legal, tão simpático? Por que? E com raiva. Rapaz, presta atenção. Por que que eu envelheço? Por que que eu fico careca e meu irmão não? Já viram revolta assim? É desse jeito. Ao invés de nós fazermos com coragem o que nós fomos feitos para fazer, que é mudar as nossas emoções, o nosso comportamento, sermos melhores do que nós mesmos a cada dia, sem termos a pretensão de sermos melhores do que ninguém, trabalharmos duro, sermos honestos em todas as relações, observarmos as nossas imperfeições, tentarmos mudar essas imperfeições. A gente fica reclamando do mundo, do presidente, da sociedade. Às vezes a gente não quer sequer acordar cedo, sequer ir trabalhar no horário, sequer fazer o trabalho para o qual nós fomos contratados. A gente quer enrolar. Não aceita. E depois entra na parte de dizer, não, isso aí é porque Deus não quis. Espera aí, meu filho. Tinha a parte que Deus colocou para você fazer, mas você tinha que querer, livre-arbítrio, escolher e ser coerente com a sua escolha, fazer. Que é vontade, trabalho, para ter merecimento. Isso é vestir a roupa. Aí sim precisa de disciplina para ter a vontade, segurar a vontade, compreendendo o que é o correto, ou até mudar essa vontade, adaptar ela à realidade. Trabalho para construir e merecimento, saber merecer, porque tem gente que chega lá, aí diz assim, agora eu venci o mundo ao Jesus, eu faço como eu quiser, porque eu já tenho meu dinheiro, porque eu já tenho, aí pronto, aí o que era merecimento começa a virar um desmerecimento, começa a perder o lar que montou, perder esposa, esposa perder marido, os filhos não dá atenção a filho, aí começa. O merecimento também é testado. Você chegou até ali quando fez e mereceu, começa a desmerecer, começa a perder. Ou seja, a roupa da festa, a festa da vida,
ela tem que estar sendo usada adequadamente todo dia. Ou seja, somos muito chamados e precisamos atender com precisão, com responsabilidade ao chamado. Quando é o dia? Todo dia, a cada 24 horas, a cada 24 horas. Mas eu já sei, não tem já sei, esse é o mundo das pessoas que estão aprendendo. Quando você acha que chega lá, vem um e muda o jogo. Se você se acomoda, é complicado. Ah, eu vou lá trabalhar, se meus amigos estão enrolando. Seu compromisso é com quem? Foi você que convidou seu amigo? Ou você foi convidado por Deus para essa festa? Não tem nada a ver com seu amigo. E tem, na medida em que você é exemplo. Como é que a gente é exemplo? Você fazendo a sua parte do que é bom. Se você confirma a enrolação do outro, isso é exemplo de enrolação. Se você faz a sua parte e mostra um exemplo de coragem, de trabalho, e mostra que a vida é de merecimento, o outro tende a mudar. Que a vida é meio assim, ó, ou muda, ou se muda. Você está num trabalho enrolando, sendo corrupto, fazendo isso e aquilo, uma hora você sai. Mais dia, menos dia. Sempre gosto dessa interpretação. A foto é diferente do filme. Para quem já viu desenho em quadrinho, e um filme é um monte de foto em sequência, ela anda rápido, projetor, e dá o movimento. Uma foto, você está aqui no centro espírita, quando começa a rodar a sequência de fotos, você está lá na sua casa, deitado. Então a foto é diferente do filme. Você pode estar enrolando agora, com você, com o seu trabalho, com você, que eu digo, você não cuida da sua alimentação, você não cuida do seu corpo, você não cuida da sua mente, você não cuida dos seus relacionamentos. Você pode estar enrolando agora e parece que está tudo bem. É a foto. Ora, mas estou com a barriguinha cheia, estou banhadinha. Chegar em casa, tem meu ar-condicionadozinho, tem minha redinha, meu ventilador, tem uma jantinha. É a foto. Mas diga, o movimento, a dinâmica da vida é uma foto ser sucedida por outra, e outra, e outra, e outra. Se você está fazendo certo, vai dar certo. Se está fazendo errado, quando o filme rodar, aquela foto vai ser bem diferente. Quantos estão agora em corrupção, banditismo, o uso de drogas lícitas como o álcool, distorcendo as relações? No filtro, no filme é uma coisa, mas na foto está tudo legal. Na foto está massa. Na foto você fez uma parada hoje, ninguém viu e show. No filme, lá na frente, um dia você está preso. Na foto, você olha para um prato de panelada hoje, depois uma bandeja de chocolate, e tá massa. E depois uma rede, uma cama boa. Mas quando o filme rodar, aí lá na frente aparece o ato chamado diabetes, hipertensão, sobrepeso, problema circulatório. Mas na foto era panelada gostosa, era torresmo, era chocolate, pudim, pizza, refrigerante, nada. Gostoso. Chega, a baba desce da boca. A foto é linda, Renan. Tem lá uma foto melhor do que a gente tá meio cansado e com fome.
imaginar, trabalhou, tem um dinheirinho, mereceu, tem um dinheirinho no bolso, chega no restaurante, pede o que quer, sai travado. Bom demais, irmão. Mas a foto é sucedida por outra foto, e o filme lá na frente tem consequência. Todo dia eu fico pensando, a foto é hoje. Hoje eu estou bem. O que eu fiz para eu estar bem hoje? Se eu der continuidade, quando o filme rodar, eu vou continuar bem? Ou eu já tenho plena compreensão de coisas que eu estou fazendo, que quando o filme rodar, porque ele vai rodar, porque tudo passa, o que é bom passa, o que é ruim passa, mas vem sucedido por outra coisa. Quando o filme rodar, com as escolhas que eu estou tomando, com as atitudes que eu estou praticando, como é que eu imagino o final? Lembra daquela série que tinha na TV Globo? Você decide, você escolhe o final. Você ligava para o final, é isso. Você vê a história todinha e tem que todo dia estar pensando, o filme hoje é bom de verdade, eu estou fazendo boas escolhas e estou tomando boas atitudes, estou com bons costumes, bons hábitos, ou eu tenho plena compreensão do que eu estou fazendo não faz bem, mas eu faço. Na Tieta tinha a Sinira, né, que ela dizia, mas eu gosto, mas tem preço. Tem preço. Aí é o livre-arbítrio e as leis de Dharma, fazer o que é certo nas leis de Deus, e karma, faz errado que dá errado, quem abre a porta tem que fechar, quem quebra tem que ajeitar. E às vezes aparece o momento de ajeitar na hora que você não quer. Você não vai adoecer quando você estiver sem fazer nada, não. Quando você estava com uma viagem importante, adoece, aí dói. Quando você não vai perder o emprego quando você já estava rico, não. Quando você estava cheio de conta para pagar, o cartão lá em cima, e bufo, você perde o emprego, porque Deus desconforta para ensinar. É qualquer coisa. Renato, eu estou gostando é de dormir. Renato, eu descobri um remedinho, toma e dorme, e é bom, né? De novo, você assar, você vai atrofiando, 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 a mente vai parando. Está com a roupa para a festa? Provavelmente não. Renato, eu tenho filho, eu tenho neto, tenho sobrinho, na hora que eu vejo, o menino começa a dar trabalho, eu tomo o celular. Porque ele fica calmo. A foto é boa, ele ficou calmo. Mas de novo, aquela foto vai ser sucedida por outra foto, com outra, com outra, com outra, você sabe. Todo mundo já está vendo. Lá na frente, o resultado do filme talvez não seja tão bom. Mas não era bom, não era fácil. Fácil agora, difícil depois. Quem já subiu ladeira aqui? Foi só a Daniela Melo. Quem subiu ladeira? Ladeira assim, bem íngreme? Ninguém. Quando sobe, é duro, é difícil. Lá em Juazeiro o pessoal sobe o horto, né? No sol quente de meio-dia. Para subir é difícil, mas para descer, você vai ter que descer. É sempre assim, ó. Sobe, fácil, difícil. Depois desce, fácil. A vida é assim. O menino está dando trabalho, você mete o celular na mão dele e não quer perder tempo com ele, porque você tem seu celular para olhar suas besteiras também.
fácil. Aí depois vai ter que subir a ladeira. Difícil. É sempre assim. Eu ando de bicicleta, às vezes eu venho ali da Beira-Mar pelo IML, aí tem aquela ladeira, né? Do outro lado é descendo. É sempre desse jeito. O filme não deixa de andar. Renato, que horas é que eu posso relaxar? Quando Deus quiser. Tem aquela hora que você para e vai, hoje tirar para fazer. Aconteceu já com vocês ou não? Aí o que acontece? Na hora de relaxar você fica procurando caraminhola para fazer. E na hora que vem a ladeira para você subir, você está cansado. Renato, hoje Deus me deu condições de eu dormir, ó. Trabalhei tanto. Aí você diz, mas rapaz, surgiu uma série nova no streaming e hoje eu vou maratonar. Aí amanhece, assistir televisão. Aí amanhã tem trabalho. Deus te deu a hora de trabalho e te deu a hora do descanso. No descanso, o que você foi fazer? Foi maratonar uma série de televisão. Resultado, amanhã na hora do trabalho não, você está morto. Renato, eu estava tão cansado, tanto problema no trabalho. Aí comecei a olhar o celular, redes sociais. Olha aquela que está feia, olha como essa está bonita, olha aquela festa, olha não sei o que. Quando você vê, amanhece o dia. Quem já passou por isso no celular? Não é assim não? Aí no outro dia tinha que trabalhar, está morta por besteira. Aí no outro dia a sua filha, mamãe, sai daqui que eu estou cansado, eu estava dormindo, mulher, tu me chama. Para quê? Sua filha dormiu na hora certa de manhã, era para você acordar, mas você passou a noite vendo besteira. Mas eu gosto, tem que ser do meu jeito. Que roupa é essa, mulher? Desde quando que tu é a dona da vida? Desde quando tu é a dona da festa? Deus te chamou para a festa, te entregou a noite para dormir e o dia para trabalhar. Não, eu não quero, eu sou noturna. Pois pronto, tu tem condição, o teu trabalho te dá essa condição. Tá, não, mas eu não gosto, faça como eu quiser. Não é. Não é. É igual puxar a baladeira, quanto mais você puxa, mais a chibatada é maior. Não é uma hora. Ou o soro quebra da baladeira ou a pedra solta. Você está puxando, tensionando, vai dar errado. Evangelho, na minha compreensão, é isso: viver Deus como Senhor de tudo, toda hora, e ser aquela pessoa que tenta aprender constantemente a vida inteira, ser melhor do que ela mesma a cada dia, sem ter a pretensão de ser melhor do que ninguém, em tudo. Comida, relacionamento, tudo, qualquer relação, tudo. Na doença, Renato, e na doença, como é na doença? Se tratar, seguir a dieta da doença. Não tem gente que está lá com os pontos abertos, fazendo as coisas, o médico fica quieto, não fica. Ontem eu vinha subindo o elevador com a senhora, ela dizendo lá pro rapaz, eu fiz a cirurgia e o médico disse que na cirurgia do olho eu não podia movimentar, mas eu estou só indo ali e acolá. Como assim? O médico disse que não, fica parada, mulher. Não. Eu fico doidinha se eu ficar em casa. Mas Deus não mandou tu ficar em casa? Foi Deus não, foi o médico. Foi o médico por intermédio de Deus. Te conseguiu a cirurgia cirurgia deu certo. Você está bem, mas ele disse que tem que ter o
guarda, e você não quer de novo. Quando a mente não pensa, o corpo padece. Não quero, não quero. Ei. História do filho pródigo, né? Papai, eu quero é curtir, me dá aí as coisas aí que eu... No final, era diferente do começo. A foto era um menino novo, rico, que nunca trabalhou, farreando, bebendo, prostituição, tudo. Com pouco tempo o filme andou, não tinha nada, estava comendo com os povos. O filme anda, meu filho. Não tem como não andar. A vida é dinâmica. Nada como o dia depois do outro. Então todo dia, gente, eu procuro fazer essa reflexão. E muitas vezes no dia quer me dar assim uma ansiedade. Aí eu digo, não, Senhor, não é para a minha honra e para a minha glória, é para a sua honra e sua glória. Se eu fiz tudo o que eu tinha que fazer e agora, ou eu não posso, ou eu não vejo o que fazer, então é porque o Senhor está dizendo que é hora de eu ficar paradinho, né? Porque vai ter a hora que o Senhor vai me mandar o serviço. E eu quero estar pronto. É natural. Depois de uma jornada de trabalho, descanso. É natural, depois de 3 horas de comida que você comeu, ter fome. O tempo vai chegar, é natural. É natural termos manhã, tarde e noite. É natural termos as estações do ano. Então a vida nunca vai ficar só confortável. A pessoa diz assim, mas rapaz, perdi minha vida, não tenho nada, tantos anos de idade, mas tenho minha casinha, tenho não sei o que de novo. Deus vai te desconfortar, porque tem 4 coisas que vão acontecer se você continuar. Qualquer um vai passar por isso: dor, velhice, doença e morte. Nenhuma das 4 coisas você quer, e todas as 4 você não pode evitar. Rapaz, Renato, eu olho no espelho, estou me achando tão feia, tão feio. Não, na verdade você não gosta de estar com a roupa que Deus te deu hoje. Você quer a roupa de 20 anos atrás, de 30, mas de novo você não está vestindo a roupa da festa. Você tem que dançar conforme a música que Deus tocar, e se amar como está, e fazer de novo o que pode, aceitar o que não pode, compreender o que não pode mudar, e ter coragem para mudar o que você pode. Eu não posso mudar dor, velhice, doença e morte na minha vida, mas eu posso mudar como eu trato com as minhas emoções, como eu trato o meu corpo. Outro dia eu estava sentado e a pessoa, meu Deus, como é que você cruza as pernas desse jeito? Você não cruzava não. Eu comecei a testar, fazer, fui ganhando flexibilidade. Mas você está mais velho? Mas quando eu era mais novo eu não fazia. Por que eu não tentava? E eu vou fazer mais e melhor se eu continuar. Quando eu comecei a meditar, que eu meditava 1 minuto por dia, hoje, só por hoje eu faço 31 minutos por dia. Eu achava aquele minuto uma eternidade. Hoje, normalmente, 31 minutos passam rápido. Eu sentava naquela posição, imagina, eu era 13 quilos mais pesado. Comia muito,
muita bebida alcoólica, muita festa, não sei o quê. Não baixava direito para botar uma meia no pé. Mas não era mais novo. Mas tinha coisas que eu deveria fazer que eu não fazia. E sempre Deus estava mostrando: você continuar por aqui, né? Se você sair para o lado da calcaia, vai bater no pé sem. Não tem como você sair pelo lado da calcaia e no reto e bater lá no beach park. É outro lado. Você vai fazer. Como é que você vai lidar com as suas emoções? É leitura, é meditação. Vai para esses grupos de anônimos. Vai lá, neuróticos anônimos, codependentes, vê como é, descobre. Deus está sempre mostrando a outra porta. Como é que você vai fazer? Ou você não vai fazer nada? Ou você vai continuar fazendo o que você está vendo que não é bom para você, não é bom para os seus relacionamentos? É a pergunta. Hoje, eu estava pensando, né? Uma pessoa olhou para mim e disse assim, semana retrasada, ela segue um credo, que eu não sei nem como é o nome, mas ela estava dizendo, muito católica, mas é uma linha católica bem radical. Aí ela dizia assim: Renato, hoje é o dia mais importante, que se você nesse dia pensar com sinceridade em Deus e entrar na porta da igreja e pensar que está entrando na porta do céu, na quaresma, Deus está perdoando todos os seus pecados e você está entrando no céu. Aí eu disse: pode ser. Mas a minha pergunta é o seguinte: será que se Deus perdoar todos os meus pecados e eu continuar gostando deles, Ele abre a porta do céu hoje, amanhã Ele não abre ela para botar para fora? Eu não estou dizendo que a senhora está dizendo que é errado. Eu sei que Deus é infinitamente misericordioso. Se Ele quiser perdoar, tudo perdoa. Mas se eu continuar fazendo a mesma coisa, Ele bota para dentro e depois bota para fora. A minha pergunta é: você já mudou isso? Eu estava escutando um dos monges criadores não, né? Difusores do movimento Hare Krishna no mundo, que era Sri Prabhupada. E eles, Hare Krishna, os indianos, não comem nada que tenha a ver com matar. Então eu não como carne, mas carnes. A pessoa diz assim: eu não como carne, eu como frango. Eles não. O cara foi perguntar para ele, um bispo: pai, mas por que vocês não comem carne? Ele disse: vocês também têm essa lei. Tem lá um mandamento de Deus que diz: não matarás. Não, mas é não matarás o outro homem. Aí disse: onde é que tem isso? Lá tem não matarás. Nós compreendemos a vida em todos os seus sentidos. Não nos alimentamos desnecessariamente de seres que são seres vivos como nós. Minha mãe dizia assim: quem não quer sofrer, não faz sofrer os outros. Quem já pegou esse ditado? Você não quer morrer? Não mate. Meu filho insistiu até agora, 9 anos. Quer um pet, um bicho, né, para ficar em casa. Disse: meu filho, eu penso assim, nada contra. Se um dia você estiver trabalhando, você compra, você ama, você faz o que você quiser. Mas eu penso aquele bicho como eu não queria ser tirado da casa da minha mãe para ser criado por uma pessoa que não é um bicho que nem eu, que não fala como eu, que não me entende como eu. Então, se eu entendo assim, nada contra, mas eu não faço.
Se você quer entender diferente, faça. Ponto, nada contra. Mas eu fico tentando não fazer com os outros o que eu não queria que fizessem comigo ou com os meus. Por melhor que trate, nada como estar com a sua mãe na sua casa, com os seus. É isso que eu pensei até hoje. Ele não tem mais pedido. Ponto. E aí vem a pergunta, né? De novo, o que é que você sente e como é que você age? A empatia é se colocar no lugar do outro. E digo para vocês, é uma das adicções que eu tenho. É tão forte, por exemplo, essa questão de comer carne na nossa cultura, que eu tenho uma dificuldade imensa. Eu penso assim, eu não deveria comer isto, porque tem outras formas de proteína que não matam. Eu compreendo assim, mas eu tenho uma dificuldade imensa ainda. Já passei 2 anos sem. Normalmente em casa eu não faço, não como. Mas quando eu vejo, é como assim como é que chama? Uma hiena, quando vê aquela carcaça ali, sabe? A baba desce. Mas não compreendo como uma coisa correta. Quando eu assisti aquele filme 7 anos no Tibete, não sei se vocês viram, antigamente tinha o Leonardo DiCaprio. Ele era um escalador, né, um alpinista alemão que bateu lá pelo Tibete, na época que ainda o Tibete não era da China, e o Dalai Lama era uma criança, base em fatos reais. Aí o Dalai Lama era como se fosse assim um Cristo, né? E eles viviam em volta daquela criança, daquele iluminado. E eles quiseram fazer um cinema para o Dalai Lama lá no Tibete. E ele entendia sobre cinema e foi coordenar a construção do cinema. Os próprios monges budistas tibetanos, daquela feição do Dalai Lama, né? Que o Dalai Lama seria a reencarnação de Buda. Foram cavar os alicerces para fazer o cinema. Aí ele chegou injuriado para falar com o coordenador, porque a obra não andava. Por que a obra não andava? Porque quando eles foram cavar o chão, começaram a sair minhocas. E os monges começaram a rezar para as minhocas. E começaram a tirar minhoca por minhoca e botar na panelinha. E não matava. Eu sei que na versão deles, eles acreditam que a pessoa pode até reencarnar num animal. O espírita não fala isso. Tem um evangelho, tem um trecho no livro dos espíritos, fala metempsicose. Você voltar, a gente passa pelo reino animal, mas não volta. Mas eles compreendem que você pode voltar. Então eles dizem assim: como é que eu vou matar a bicha dessa? Vai que era minha mãe. Então eles têm um respeito imenso à vida. E aí como é que a obra cavava o chão minhoca e ficava tirando? A obra demorou demais, que eles não matavam as minhocas. Quando matavam era um choro, todo mundo chorando porque mataram uma minhoca. Mas a grande questão, de novo, se vai ou vem, mas assim, é um ser vivo. Se eu sente, dói. Se eu não quero sentir dor, por que eu infrinjo dor? São reflexões apenas que eu procuro fazer. Comecei a ver muriçoca passando. Aí tem aquela raquete, né? A bicha quando bate, chega fede a queimado, né? A raquetezinha que mata mosquito. Mas como é que a gente vai viver? Eu não sei como é, mas dentro de mim o pensamento de matar é muito fácil. E a gente pensa que é matar uma muriçoca, é matar uma minhoca, mas quando a gente tem raiva de alguém, a gente pensa logo que a pessoa morra.
senso de violência é muito forte. É aí que eu vou vendo o termômetro da minha evolução. Como eu estou distante. Foram perguntar ao Gandhi, na verdade, o Siri, um desses aí, né, que era Yogananda, foi visitar o Gandhi na época, né? Eles eram indianos, ele vivia nos Estados Unidos, foi visitar o Gandhi. E o Gandhi seguia uma tradição antiga que era da não violência. Aí dizia, uma das coisas, não matar. O Gandhi não se alimentava de ser vivo, de jeito nenhum. Aí disse, Gandhi, com essa ideia de ahimsa, ahimsa, em indiano, né? O não violência. Ele disse, mas Gandhi, se vier uma cobra venenosa, passando assim perto do seu filho, você não pensa em matar não? Aí o Gandhi disse assim, mas por que o primeiro pensamento é matar? Por que o primeiro pensamento é matar? É aí que eu faço meu termômetro de como é que eu estou. Matar quem é mais fraco do que eu, quem eu não gosto, de uma forma que seja fácil, é mais fácil para mim pensar. Então quer dizer, o senso de não matar, ele é estranho para a maioria das pessoas. A gente tem facilidade de matar. E aquela, quem faz um cesto, faz um cento, né? O pensamento é, a gente tem facilidade. Então, que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar. Coragem para modificar aquelas que nós podemos. E sabedoria para reconhecermos a diferença. E que seja feita sempre a vontade de Deus e não a nossa. Muita paz e boa semana. Nada é igual ao seu redor. Tudo se faz no teu olhar. Todo o universo se formou. Teologia pra explicar o inimigo pra disfarçar. Pode alguém iluminar? Sei que há um Deus pra me guardar.
alguém